tá? A hora que vocês quiserem fazer pergunta ou contribuir, por favor, levante a mãozinha, a gente administra, tá? Não precisa esperar necessariamente o final. Se for um tema que eu vou falar depois, eu vou avisar e peço para você deixar para mais para frente, né? Mas então é uma palestra dialogada, digamos assim, tá? Funciona bem se vocês quiserem falar. Bom, então, antes da pandemia, nós tínhamos três pacientes, que era o paciente psicótico, o louco, digamos assim, né? O paciente com quadro de depressão e ansiedade, né? E nós tínhamos um paciente que não tinha uma doença mental, mas ele tinha um sofrimento psíquico. Então, eu vou falar primeiro desses três, depois a gente vem para hoje, temos duas novas figuras a nos acompanhar e a nos demandar, né? Então, vou repetir, ó, você tem a figura do paciente psicótico, que eu vou chamá-lo de louco, né, no sentido popular do termo. Depois nós temos o paciente deprimido ansioso, tá? E temos aquela pessoa que não é nem, não sei se a gente poderia chamá-lo de paciente, porque ele não tinha um sofrimento, uma doença mental. Ele sofria de algumas questões existenciais, tá? Então, o paciente número um, que é o paciente psicótico, sempre foi um paciente da psiquiatria, né? Quer dizer, desde Pinel, que é o psicótico, é o que delira, que alucina, é o que a gente chama do louco, né? Essa palavra, às vezes, pode ser um pouco ofensiva, né? Mas eu acho que popularmente ela preenche. É isso mesmo, é uma loucura, né? A psiquiatria cuida da loucura, né? Eu sempre tenho uma história que me marcou muito de encontrar uma paciente que queria trazer o filho dela, que eu atendesse o menino, era um menino de 10, 12 anos, e o menino dizia que não vinha, não vinha, que não ia no psiquiatra, que não precisava, que, né, que não era médico, que não estava louco, e essas coisas que ele dizia. Até que um dia eu encontro a mãe com esse menino na Livraria Cultura. No tempo que existia a Cultura Grande aqui no Conjunto Nacional, que a gente passeava, que ficava lá, né? Aí ela me viu e veio me cumprimentar, né? Eu falei, ah, tá. Ela falou, ah, que bom encontrar o senhor aqui. Ela e o filho. Então, eu vou aproveitar que o senhor está aqui, fala para ele que o senhor não é médico de doido, né? Aí eu falei assim, é bom, eu olhei, o moleque de boné, de fone, não tá nem aí comigo, né? Eu falei, o que que eu vou falar para esse moleque? Ela falou, não, fala para ele que o senhor não é médico de doido, né? Aí eu pensei aqui comigo assim, não posso mentir, né? Porque eu sou um psiquiatra. Então, o que é que eu vou falar para esse moleque? Aí eu falei assim para ele, olha, não é bem assim como sua mãe está falando. Eu sou médico de doido, sim, não vou mentir para você. Mas também de doido. Porque eu cuido de gente que fica ansiosa, deprimida, de gente que está em crise na vida, gente que se separou, gente que, né? Que era para mostrar para ele que não era só o psicótico louco que eu atendia, né? Adiantou nada. Esse moleque nunca veio no consultório. Não funcionou esse eufemismo. Continuei sendo para ele o médico de louco e ele nunca apareceu por aqui, né? Bom, então, assim, esse paciente é o paciente com é, o paciente esquizofrênico, o paciente paranoico, o paciente muito grave, né? Que toma os remédios muito fortes, os antipsicóticos, né? Eu falei que esse paciente sempre foi da psiquiatria, não é verdade, né? Porque antes, né, historicamente, ele era um paciente da religião, da polícia. A loucura era um caso de quem cuidava dos loucos era a igreja, os padres, os feiticeiros, ou a polícia, né, no sentido de, estou falando da Idade Média, por exemplo, né? A loucura não era um assunto médico, era um assunto social, né? Que eles precisavam ser banidos, né? Porque a convivência social era muito complicada, né?
ou explicados como possuídos pelo demônio, seja um demônio católico ou um demônio de qualquer outra natureza, de qualquer outra religião, né? Esse jeito de lidar com a loucura, um jeito social, um jeito que não era nem médico nem psicológico, né? Que a gente pensa que é muito moderno, né? Ou melhor, de isolar, né? Ele é muito antigo, né? Esse jeito de as comunidades humanas lidaram com a loucura basicamente excluindo, ou seja, não lidavam, né? Vamos pegar um exemplo dos indígenas, né? Os indígenas têm no nosso imaginário uma imagem para gente de que eles são justos, de que eles não são violentos, de que eles são naturais, de que eles aceitam, né, a vida, as coisas como são. Nada disso, né? Isso é uma fantasia que foi criada sobre os indígenas, né? Eles são grupos humanos muito violentos, muito bárbaros, né? O bom indígena foi uma figura do Rousseau para que achou que o ser humano era naturalmente bom e que a sociedade o corrompia, e o exemplo que ele deu foi do indígena. Isso não existe, né? Quem convive com índio sabe. Eu agora sei porque eu ando indo para o Xingu fazer participar. Já tive lá o mês passado, vou agora o mês que vem para um congresso de saúde no Xingu. E, por exemplo, como é que eles lidam com os loucos, né? Na Idade Média, os loucos eram presos, não era? Tanto é que chegou, Pinel precisou soltar os loucos, não foi? Libertado as correntes, tem tudo aquilo e tal lá. O meu interesse nesse trabalho lá no Xingu começou com a psicologia hospitalar, porque alguns psicólogos da equipe de saúde, né, do Ministério da Saúde, e me convidaram para ir lá. Eles vão fazer um congresso, chama Xingu 360, de saúde lá no Xingu. E o mês passado eu fui lá, que era para ajudar a organizar o congresso. O congresso é agora, eu vou. Mas, assim, o que me motivou primeiro indo lá era a saúde física mesmo. Eu queria saber, por exemplo, eu escrevi um livro sobre psicologia hospitalar. E eu fiquei muito curioso para saber se o que eu escrevi no livro de psicologia hospitalar se aplicava aos indígenas, né? Ou se eu tinha feito um livro mesmo para a Beneficência, a Einstein, a Oswaldo Cruz e os nossos hospitais, tá? Então, isso me motivou muito aí. Eu falei, bom, eu quero ver mesmo se o que eu escrevi vale para os psicólogos que estão trabalhando com os indígenas, né? Mas acabei desenvolvendo também um outro caminho, outra pesquisa, que é sobre a saúde mental indígena, né? No sentido mesmo de existe loucura, existe toque índio, índio tem toque, índio tem fobia social, tem esquizofrenia, fica deprimido, tem pânico, né? Então, eu tenho trabalhado muito essa questão, pesquisando, conversando e tal. E uma das coisas que eu tenho, assim, é, o que que eles fazem? É difícil você generalizar, porque cada povo tem uma língua, tem um costume, mas uma coisa que se repete muito é a história dos isolados. Você não vê índios com problema de saúde mental na aldeia. Não é porque índio é saudável, é porque quando o índio tem problema de saúde, ele é excluído. Sabe a ideia de que fisicamente índio é saudável? Você sabe por que que é isso? Porque eles deixam morrer os bebês que nascem com doença. Na nossa sociedade, se o menino nascer com asma, o que que a gente faz? A gente trata. Lá no Xingu, eles deixam morrer. Não é maldade, é porque as condições de vida deles são tão terríveis assim. Não, não são tão. As condições de vida são, e é o costume deles. Um dos problemas da psicologia hospitalar é isso. Quando nasce bebês com deficiência física, qualquer malformação, lábio leporino, com um problema, as mães asfixiam o bebê.
né? E aí os psicólogos começaram a não deixar isso acontecer no hospital. Só que quando a mãe voltava com aquele bebê para a aldeia, ela era excluída e morria porque ela era para o meio da floresta. Então, assim, eu quero mostrar que, mesmo uma cultura que a gente idealizou como índio, eles só são saudáveis porque os que nascem com problema, eles deixam morrer, né? Então, não é que índio é mais saudável que a gente, tá? É porque a nossa cultura tem a característica, a gente desrespeita a seleção natural. Não sei se vocês já pensaram nisso. Nós somos um povo, nós brancos, digamos assim, nós ocidentais, nós desrespeitamos a seleção natural. Se o menino tá, se uma mulher está grávida com apresentação pélvica e se fosse deixado na natureza morreria, a gente faz inversão, faz cesárea e vai nascer uma criatura que não era para nascer pela natureza. Nós estamos fazendo cirurgia de coração dentro do útero da mãe, né? Você pega um bebê que tem lá e tal. Então nós estamos desobedecendo a seleção natural. Mas parece que isso dá certo, porque ó, nós somos muito, estamos que estamos por aí, né? Dominando tudo que é outros animais, outras coisas. Então parece que esse negócio de desrespeitar a seleção natural e cuidar de pessoas mais fracas, né? Parece que isso antropologicamente parece que está dando certo, né? Bom, mas o que que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Que os índios também excluem os loucos, né? Por isso é até difícil encontrá-los. Eu tenho pesquisado, existe um mito dos isolados, que seriam índios que viviam fora da aldeia na floresta, e toda tribo tem uma história que remete a este tema, né? Dos isolados. Então, os índios, assim, na Idade Média, eles eram acorrentados, né? Quando é que ele começa a ser um paciente? Ou seja, quando é que o louco recebe esse status de paciente? De paciente é tudo aquilo que é cuidado pelos médicos, pela medicina, por psicólogos, pelos profissionais de saúde, né? Quando é com Pinel, né? Que fala assim: ei, isso aí não é maldade, isso não é demônio, isso é uma doença. Eu não sei direito como é, mas é uma doença. Então, é neste momento lá, né, na época da Revolução Francesa, que nasce o louco como paciente, que até então ele era um problema social. Como hoje aqui em São Paulo, na Cracolândia, né? Aquelas pessoas são o quê? Elas não são muito problemas nossos. Quantos de vocês atendem alguém da Cracolândia? Nenhum, né? Acho que vocês não atendem, né? Mas imaginem que então, é um problema social, não é um problema médico. A gente quer resolver a Cracolândia cobrando da prefeitura, pensando numa atitude, como vamos impedi-los de ficar ali embaixo na Praça da Sé, ou aqui mais perto daqui né, imagino, aqui de Pinheiros, por exemplo, ali em frente ao Hospital das Clínicas, na Paulista. A gente quer resolver socialmente, a gente não acha que aquilo é uma doença mental. Mas então, voltando lá, na Idade Média, o Pinel falou: olha, a loucura é uma doença mental. Então, a partir dali, nós temos o paciente número um, que é o psicótico. E que durante muito tempo ele não teve um tratamento muito eficiente, porque não tinha remédios psiquiátricos, né? Os remédios psiquiátricos nasceram mesmo na 1950. Até então, não tinha muito remédio, né? O que que acontecia com esses pacientes? Eles ficavam trancados em casa, os esquizofrênicos, né? Já não eram judiados no sentido de ficarem presos, se entendia que era uma doença. Mas como não tinha cura, eles ficavam trancados em casa e nos grandes manicômios. Porque o que que Pinel fez foi falar assim, olha, isso é doença. Então tá, tira ele da cadeia e dá aqui. Só que começou a ter tanto, e como não tinha tratamento, foram criados grandes hospitais psiquiátricos, tipo o Juqueri, né? O Juqueri é um hospital psiquiátrico que tem aqui em São Paulo, em Jundiaí, Franco da Rocha, né? Chegou a ter 17 mil pacientes. Era uma cidade, né? Eu fiz a minha residência de psiquiatria lá. É uma cidade.
Sabe o que é com 17 mil? Vários prédios, terreno enorme, né? Então, só que aconteceu uma mudança muito importante na vida do louco, do psicótico, que ele era amontoado nesses lugares. Aí os tratamentos eram eletrochoque, isolado, as famílias abandonavam, né? A partir de 1950 começam a aparecer os primeiros antipsicóticos, né? Que são os remédios que permitiram com que essas pessoas tivessem uma pequena melhora. Os remédios psiquiátricos não curam a loucura, a esquizofrenia, mas tornam o esquizofrênico mais sociável. Ele já fica menos violento, ele ainda delira e alucina. Continua achando que é Jesus, que é Napoleão, que é um pássaro, mas ele já não atua como tal, né? Ele continua ouvindo vozes, né? Então, esse é o paciente número um. Estou mostrando a história dele, né? Aí, a partir de 1950, ele começa a tomar os remédios. Estou falando de remédios como Aldol, Amplictil, os antipsicóticos. Mudaram a vida dessas pessoas. Essas pessoas puderam ficar mais tempo em casa, porque elas ficaram menos violentas, tá? Puderam começar um trabalho de socialização, de viver em sociedade, que é a famosa reforma psiquiátrica, né? A desinstitucionalização do psicótico do paciente, né? A reforma psiquiátrica e o fechamento dos manicômios só foi possível por causa dos remédios psiquiátricos, né? As pessoas falam muito do mal do remédio, mas sem o remédio não daria, porque essas pessoas ficariam muito violentas, muito agressivas, socialmente muito disruptivas. Então, na verdade, a reforma psiquiátrica é devedora da farmacologia, né? Mas não se dá conta disso, né? Os remédios psiquiátricos e os próprios psiquiatras têm uma fama muito ruim, né? Hollywood, então, adora fazer filme tirando sarro de psiquiatra, né? Nossa, é um tema recorrente, né? Ele enaltece psicanalista, Hollywood ama os psicanalistas e faz bullying com os psiquiatras, né? Pode ver. É tudo psiquiatra com cara de doido, de... Bom, talvez nós sejamos mesmo, né? Mas e os psicanalistas com aquela cara bonitinha de coisa, né? Bom, então, esse foi o paciente, esse é o paciente número um, e que para nós psicólogos, como é que ele chega? Ele nunca foi muito possível. Não dava para você fazer terapia de um esquizofrênico delirando, alucinando, achando que é Jesus, pulando da janela, querendo matar o irmão, né? Mas os remédios também abriram espaço para terapia desses pacientes. Só que é uma terapia muito delicada, porque não tem nenhuma teoria de psicologia, nenhuma, nem psicanálise, nem TCC, nem Jung, nenhuma presta para atender psicótico, viu? A gente está carente de uma teoria. As explicações são as mais. A do Lacan, assim, é o retorno do forcluído. Que negócio é esse? O Jung assim, é o arquétipo do louco. E daí? Né? A psicanálise fala assim, não, essas histéricas maravilhosas. Maravilhosa para quem, cara pálida? Você que está aí no consultório, né? Os psicanalistas ficaram fetiche. A histérica é fetiche de psicanalista, né? De artista. As mulheres sofrem. Que histéricas maravilhosas. Bom, mas ficando nos loucos. Quero mostrar que o trabalho com os psicóticos, esquizofrênicos, para nós psicólogos, é um trabalho de resolver problemas cotidianos, de ajudá-lo a como é que você vai viver neste mundo sendo psicótico. Não, nenhuma teoria sobre a origem da psicose, porque é cisão com 6 meses de idade, é retorno do forcluído, não sei o quê, é porque é o arquétipo. Tudo isso só serve para acalmar a cabeça do psicólogo, mas não explica mesmo o que aconteceu. Mas ajuda, porque enquanto o psicólogo pensa nisso, ele cuida do esquizofrênico.
E os melhores resultados das terapias é uma terapia de ajudar o paciente e a família a viver nesse mundo sendo psicótico, que não é fácil, porque o nosso mundo é um mundo para neuróticos. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Ser neurótico no nosso mundo dá certo, ganha dinheiro. Olha nós aqui, são 7h30 da noite. Provavelmente a maioria de vocês acordou que nem eu, 8, 9 horas, ou mais cedo. Trabalha que só. E ainda hoje, que hoje é dia de semana. E esse negócio de fazer coisa de fim de semana, grupo, congresso, não sei o quê. Nós trabalhamos feito os neuróticos, né? Mas o nosso mundo é feito por neuróticos para neuróticos. Mas o neurótico tem uma vantagem. Você faz essas maluquices que a gente faz aqui, fica trabalhando demais, correndo atrás de sucesso, dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, mas tudo bem. É uma neurose produtiva, porque pelo menos você ganha dinheiro e paga a terapia, né? Os, os psicólogos não ganham dinheiro. Quem tem que pagar a terapia deles é a família, né? A família dos esquizofrênicos empobrece. Esse é um estudo americano. Ao longo de 10 anos, eles acompanharam famílias que tinham um membro esquizofrênico. Em 10 anos, o patrimônio caiu. Por quê? Porque além do esquizofrênico não conseguir trabalhar, outra pessoa também não pode trabalhar full time porque tem que cuidar dele. Essa é a realidade de qualquer família que tem um menino esquizofrênico, autista, um doente grave mental, né? Além de ele não trabalhar, exige que pai, mãe, irmão, tia, alguém também não trabalhe integralmente porque precisa cuidar, né? Bom, então, para nós da psicologia, o trabalho mais importante com o paciente número um, os psicóticos, é ajudá-lo a viver neste mundo sendo psicótico da melhor maneira possível, não é curá-lo, porque a gente não sabe curar a esquizofrenia. A esquizofrenia não tem cura até agora. O que existe muito por aí é que às vezes as pessoas, os psiquiatras pegam alguém que é bipolar, que eu vou falar que é o paciente do tipo 2, vai falar esquizofrênico, aí fica bom, tá vendo? Esquizofrenia tem cura. Não tem, né, gente? Esquizofrênico mesmo. Então, o paciente número um, ele hoje tem uma vida bem melhor, porque ele já está fora do manicômio e também já não está trancado no quartinho do louco. Quem for do interior sabe o que é o quartinho do louco. É assim, ó. Toda família tem um louquinho, não tinha? Aí o que que fazia com o louquinho? Ficava lá no quarto dos fundos da casa, lá né? E só que ninguém ia lá. É a primeira imagem, o primeiro contato que eu tive com a loucura, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, né? Eu sou do Nordeste. No Nordeste tinha muito essa coisa do quarto do louco. Então, na família da minha mãe tinha um primo, um Levi, que diziam que ficou esquisito depois que tomou uma chuva. Não era, o menino devia ter tido, né, um surto psicótico e tal. Mas ele vivia lá no quarto, que era no quintal. Aí no Nordeste tem muito aquelas portas que elas abrem ou a parte de cima e a parte de baixo fica fechada. Como é muito quente, abre só a parte, né? Assim, eu tenho muito claro na minha cabeça. Eu curioso, querendo, andando para ir lá no quarto do Levi, e eu só escuto a minha tia falando: cuidado, não vá, né? Porque o Levi era um esquizofrênico mesmo, né? Mas naquela época ninguém tinha esse diagnóstico, não, né? Então, o que eu quero mostrar é que a vida do paciente número um, do psicótico, hoje ela é melhor. Ela não vou dizer que ela é boa, mas eles estão na casa das famílias, tá? Estão, a maioria deles está medicado. É muito difícil você ver hoje um esquizofrênico não medicado, né? Saíram também dos manicômios graças aos psicólogos. Eu acho que a reforma psiquiátrica brasileira foi feita pelos psicólogos, não pelos psiquiatras, né? Os psicólogos, com todo o movimento antimanicomial, é que tiraram os loucos dos manicômios, né? No CAPS, no Hospital Dia e tal. Esse é um paciente ainda que tem um desafio, porque ele é um paciente que ele convive socialmente, mas ele não é produtivo socialmente, ele não ganha dinheiro, ele não consegue trabalhar.
E é muito complicado isso na nossa sociedade, né? Alguém que não é produtivo, né? Se a pessoa ela é produtiva, ela pode ser louca, mas se ela for produtiva, está tudo bem. Olha aqui, ó, Tom Zé, Picasso, São Francisco de Assis, é tudo louco, mas é os loucos que deram certo. O São Francisco criou uma irmandade que dura 1.100 anos, convenceu o Papa. São Francisco fala com o pássaro e ouve a resposta, né? Porque só falar sozinho, mas ele ouve. Diz que é irmão do Sol e da Lua. E quando você falava assim, isso é metáfora, né? Ele fala assim, não, eu sou mesmo, né? Esse cara ficou solto, né? Por quê? Porque ele conseguia fazer um laço social. Artistas. As coisas que o Picasso falou, que o Salvador Dalí, Picasso nem tanto, mas Salvador Dalí era louco de pedra, né? Só que era um louco de pedra que conseguia trabalhar, fazer. Então, a loucura mesmo é quando você não consegue fazer um laço social. Essa é a definição lacaniana de loucura. Nesse sentido, ele foi perfeito, eu acho, né? Que a loucura é a dificuldade de fazer laço social. Se você faz laço social, você convence os outros, não é louco. Reich, enquanto ele convenceu o pessoal que tinha orgônio, foi um teórico. Quando parou de convencer, morreu louco. Todos os grandes teóricos. Vocês sabem disso no Espiritismo. Se o Allan Kardec, algumas das figuras mais importantes do Espiritismo, tem gente que acusa eles de louco, não tem? De que alucina, de que não sei. Mas essas pessoas conseguem fazer um movimento, transforma, se é que é, eles fazem esse movimento. O Freud, o cara, que negócio é esse de inconsciente, uma coisa que nunca ninguém viu? Prove aí, não prova, né? O Jung com arquétipo. São os delirantes, mas são os delirantes que convencem os outros. Esses não são loucos, né? Tem um monte de gente no hospital psiquiátrico que acha que é Napoleão e que é Jesus Cristo. Estão internados. Por que que o Henri Cristo? Sabem quem é Henri Cristo? Aqui em São Paulo? O cara que diz que é Jesus, que anda. Por que que esse está solto? Porque o Henri Cristo convence muita gente a segui-lo, tá? Os que estão no Juqueri não convence. Bom, esse é o paciente número um, tá certo? Ele é um paciente que tem uma vida, como eu disse, que progrediu muito ultimamente. Vamos falar do paciente número 2. O paciente 2, ele não é um psicótico, ele não é louco, ele não é esquizofrênico. É o paciente que tem depressão e ansiedade. São problemas, doenças mentais, mas não são as psicoses, né? Então, esse paciente, esse sim sempre foi um paciente da terapia, né? Porque era uma tristeza, um desânimo, um medo, né? Esse paciente deu muito certo como terapia no trabalho pela palavra, porque ele é um paciente socialmente muito adaptado, né? Um deprimido, um paciente com pânico, um paciente com toque, com fobia social, mesmo um bipolar, esses pacientes estão aí, né? E comparando com o número um, eles não sofrem tanto preconceito. Um dos problemas do paciente número um é o preconceito, né? Se a sua irmã chegasse para você e dissesse que começou a namorar um rapaz de 25 anos, mas que é esquizofrênico, o que que você faria? Não vou pedir nem para você falar, só pense aí. Você, mulher moderna, empoderada, psicóloga, espírita, provavelmente você vai fazer, vamos conversar, venha cá. Você tem certeza, não é? A gente, porque você sabe o que vai ser a vida dessa pessoa se casar com um esquizofrênico, não é? Então, mas essas pessoas são muito, elas são incluídas na convivência social, mas ainda não foram incluídas no mercado de trabalho e falta a inclusão amorosa.
Eu estou preparando uma pesquisa, né, que chama A Difícil Vida Amorosa dos Esquizofrênicos, né? Nós estamos estudando a vida amorosa do esquizofrênico, bipolar, paciente com TOC, né? E que eu estou chamando de que falta para o doente mental a inclusão amorosa, né? Eles já fazem parte da família, alguns trabalham, mas os esquizofrênicos não conseguem casar, os bipolares conseguem, mas é um drama, né? A vida amorosa, paciente com toque, paciente com Asperger, o autismo. Então, assim, o fato de que hoje a gente pode pensar na inclusão amorosa e sexual é um grande progresso da psicologia e da medicina. Significa que a gente já resolveu a convivência básica, essas pessoas já não ficam mais alucinando, delirando e batendo e se matando, já está mais ou menos resolvendo a convivência social. Agora tem os dois grandes desafios: trabalhar, ganhar dinheiro e amar, né? O Freud tinha uma frase que é o que vai, né, a citação desse nosso projeto, que é assim: se os meus pacientes conseguirem trabalhar e amar, estou satisfeito. Porque criticaram que a psicanálise não curava ninguém, que só mudava os sintomas, tal. Aí ele falou assim: olha, se os meus pacientes conseguirem trabalhar e amar, estou satisfeito. Então eu começo essa, né? Mas ainda estamos na fase da pesquisa. Nós já estamos escrevendo, já entrevistamos vários profissionais para saber quais eram as dificuldades de cada uma dessas doenças. E a do psicótico é o preconceito, ninguém vai deixar. Ou vai ser muito problemático ele, né, querer, né? Eh, eu sempre achei que para ter uma tampa para toda panela, né? A gente não vê isso assim com amor, que parece que a pessoa tem. Mas olha, para os esquizofrênicos parece que não, né? Não vejo esquizofrênico casado, com filho, com. Os que são é porque tiveram esquizofrenia depois do casamento. Porque uma das dificuldades do esquizofrênico é enxergar o outro, é a convivência, a coisa. Então, talvez esse seja uma fronteira para nós da psicologia, né? Eu estou envolvido nisso, né, desenvolvendo um estudo assim, estou falando como geral, né, de como que a gente vai ajudar o esquizofrênico a conseguir ser produtivo, porque o nosso mundo é produtivo, não existe jantar de graça, se você está jantando de graça, alguém está pagando, pode não ser você, né, mas alguém está pagando, né? E né, como é que ele vai ser produtivo no nosso mundo e como é que ele vai amar, fazer sexo, ter filhos, ou não vai, né? Seria mais realista mesmo, falar assim, olha, não dá, você não vai dar conta, você não, né? Então, já o paciente número 2, ele não tem tanto preconceito. Se a sua irmã disser que vai casar com bipolar, bipolar talvez hoje em dia tenha, você fala assim, hein? Tem certeza? Mas a gente vê, os bipolares conseguem vida amorosa, porque os bipolares são apaixonantes. São um inferno também, mas eles são apaixonantes, né? Porque como eles têm uma fase para cima e outra depressiva, quando eles estão na fase de cima, os bipolares são grandes amantes, os homens e as mulheres, tanto do romance como do sexo. São pessoas de uma libido exacerbada e de um apaixonamento intenso, né? Então, os bipolares, diferente dos esquizofrênicos, casam várias vezes. O problema do bipolar não é casar, é manter o casamento. Os casamentos acabam porque os parceiros não aguentam. Na depressão, os parceiros aguentam. Ficam ali juntos, segura a onda, tal. Mas quando eles entram na mania, que fica uma promiscuidade sexual, tal, os parceiros se sentem traídos. Se sentem não, são traídos mesmo e com situações grosseiras, grotescas, né? E aí os casamentos não duram. Então, aí os remédios para os depressivos e ansiosos. A partir de 1950, os remédios que existiam eram os antipsicóticos, os remédios do paciente número um, para loucura. Mas eram remédios que tinham efeitos colaterais muito intensos. Engordavam, tiravam a libido, né? Deixavam com tremores.
que são os remédios, os primeiros remédios psiquiátricos. Ninguém que tivesse um pouco triste, deprimido, ansioso, ia querer tomar aqueles remédios, porque eles eram uma bomba do ponto de vista psíquico, desculpa, físico mesmo, sabe? Ficava aquelas pessoas obesas, com síndrome metabólica, né? Aquela rigidez que a gente vê de, né, a pessoa toma antipsicótico toda dura, assim, né? Então, não tinha muito remédio para a depressão e ansiedade. Até que acontece uma coisa em 1987, surge o Prozac. Quando o Prozac surgiu, foi o primeiro remédio que aliviava os sintomas, vamos dizer assim, neuróticos ou não psicóticos, como tristeza, medo, angústia, e que os efeitos colaterais não eram tão horríveis. Aí começou a valer a pena uma pessoa triste tomar Prozac, porque se uma pessoa triste tomasse Aldol, que é o remédio do esquizofrênico, ela ia ficar muito mal fisicamente, não, então ninguém tomava. Mas começou a valer a pena quando surgiram os antidepressivos. Porque diferente do antipsicótico, que é o remédio do paciente número um, desse paciente número 2, que é o deprimido e o ansioso, você não é capaz de dizer quem está tomando o remédio, né? Se você andar na rua olhando, você não diz quem está tomando sertralina, Prozac, Zoloft, fluoxetina. Já você é capaz, se você olhar com cuidado, você é capaz de dizer se alguém está tomando Aldol, Leponex, Risperidona, que são os remédios, né? Então, e esse segundo paciente sempre foi o nosso paciente, estou falando agora nosso psicológico, né? Sempre foi paciente da terapia, né? É o Freud que criou a psicanálise. A psicanálise é uma terapia para os neuróticos, né? Já como eu mostrei, o paciente psicótico, fazer terapia de psicótico é mais complicado. Já nós estamos em casa fazendo a terapia dos neuróticos. É a nossa praia, é a nossa casa, é a nossa especialidade. É isso que sabemos fazer, né? Aí, se eu disse que as técnicas da psicanálise, da psicologia, todas, nenhuma é boa para psicose, o contrário aqui é verdadeiro. Todas são boas para neurose, né? A maioria das terapias funcionam, tá? Então, o paciente número 2, ele é muito bem cuidado, é o nosso paciente. É o Estamos acostumados. E o preconceito dele não é tanto com terapia. Ninguém tem vergonha de dizer que faz terapia. É até um bom sinal. Parece coisa de gente profunda, de gente que se conhece, reflexiva, né? É valorizado. Tomar remédio psiquiátrico, não. Aí tem um certo preconceito, mas nós psicólogos, nós somos um dos melhores marqueteiros que eu conheço. Porque nós conseguimos, né, emplacar a seguinte ideia na sociedade, que terapia é bom para todo mundo. Quem foi que disse esse negócio? Ó, só aqui entre nós, tá certo? Isso não é verdade. Mas não é para você ficar falando fora, é que nós estamos aqui na turma. Então, é claro que não é para todo mundo, você sabe, tem gente que não aproveita a terapia. O cara não pensa nisso, só quer reclamar dos outros. O que que a terapia ajuda? Vocês devem ter um monte de paciente desse que vai lá porque a mãe obrigou, porque a mulher obrigou. O cara fica lá falando do chefe, do filho. O que que tem a ver com você? Nada. É ela que é não sei o quê, é ele que é não sei o quê. E você fica lá ouvindo. Pô, o que eu vou fazer com isso? Né? Mas alguém fala assim: ah, você acha que faz terapia? Não, mas eu acho que todo mundo devia fazer. Quem foi que criou esse marketing? É fantástico. Né? Então, eu não sei, mas nós somos ótimos de marketing, né? Poder fazer um estudo como é que foi que isso chegou nessa crença de que terapia é bom para todo mundo. Não é, né? Agora, só tem um melhor que melhor não, só temos um concorrente nesse negócio de marketing, que é o cara que inventou que açaí emagrece. O cara que vende açaí. Açaí é um negócio que calórico, o povo lá no Pará, no Amazonas, come aquilo com farinha, aquilo. Aqui o cara é fitness. Se mata na academia, né? Aí, vou tomar um açaizinho, né?
Esse cara é concorrente para nós, mas nenhum outro profissional é. O nosso problema é que nós somos muitos, nós psicólogos. Somos 600 mil atualmente no Brasil. Então, mas nós somos muito bons de marketing. Porque além de achar que terapia é para todo mundo, a gente faz as pessoas se sentirem culpadas quando elas não fazem terapia. As pessoas têm vergonha de não fazer terapia. Já os pacientes da psiquiatria têm vergonha de ir no psiquiatra. Já não conta muito, né? Eu falei, eu acho que Hollywood tem a ver com isso, né? Faz, ridiculariza a psiquiatra e idealiza a psicanalista. Deu no que deu. Para nós é bom, mas não se iluda. Muitos dos pacientes que você vai atender não funciona, porque o cara não se implica. Se o paciente número um não quiser tomar remédio e a gente obrigar, funciona. Se o paciente número dois não quiser fazer terapia e a gente obrigar, não funciona. E esse é um problema para nós, porque às vezes não funciona, você acha que você que não soube fazer a terapia. Não é só isso. É porque as pessoas não tinham indicação de terapia. Ele não, né? Ele não vai aproveitar mesmo, porque ele, para a terapia funcionar, você precisa se colocar numa determinada posição, que é qual? Que é aquela posição de falar assim: nossa, já fui demitido de 3 empregos. O que será que isso tem a ver comigo? Né? Porque enquanto você fica, é porque é o chefe, é porque é o governo, é porque é o PT, é porque é o Bolsonaro, é porque é o capitalismo, é porque é o... Enquanto você tenta explicar as suas questões só pelo lado social, não é que elas são falsas, tá? Ou erradas, existem. Mas quando você não se implica, não tem, a terapia não pode te ajudar. Porque a terapia fala assim, minha mãe não me amou na infância. Então, se você vai passar a vida reclamando disso, a terapia não pode ajudar. Porque como é que eu vou voltar na sua infância e fazer sua mãe te amar? Né? O cara que fala assim, casei 3 vezes, fui traído as 3 vezes. Enquanto ele ficar falando que mulher é isso, mulher é aquilo, o que que um terapeuta pode fazer? Você pode ir lá e convencer as mulheres a não trair aquilo? Não. Quando o cara pensa assim, é mesmo, né? Já vi que tem uma mãozinha ali, peraí. O que será que me leva a escolher 3 mulheres que me traem? Será que tem alguma coisa a ver comigo? Esse é o paciente que dá terapia. Mas muita gente não é, né? Então, paciente número 2, psicótico. Paciente número 2, desculpa, paciente número 1, psicótico. Paciente número 2, o paciente com pânico, depressão, ansiedade, que tem essas características. O 3, eu já vou descrever o 3, depois eu abro para a pergunta ali, tá certo? O paciente número 3, ele é um paciente muito diferente, porque ele não é psicótico, ele não delira, ele não alucina, ele não tem pânico, ele não tem toque. Ele tem um sofrimento psíquico. É o cara que fica meio angustiado porque vai perder o emprego, ele não perdeu o emprego ainda, né? É o cara que sofre muito porque o cara sofre muito porque tem medo de perder o emprego, ele sofre muito porque não está feliz no amor, fica num casamento que ele não ama mais a mulher, mas não tem coragem de se separar, né? Porque tem os filhos, ele ama muitos filhos, até gosta daquela mulher, é super legal, né? Num casamento tóxico, abusivo, só é um casamento frio. Ele sofre, né? O outro que fica angustiado sem saber por quê, que é a pior das angústias, porque no medo você sabe, né? Medo do que é? Medo de ficar pobre, medo de ficar doente. O paciente número 2, geralmente, ele sabe do que tem medo. O 3, que é esse paciente, que eu vou chamar o paciente do sofrimento psíquico, ó, o primeiro é um psicótico, o segundo tem um transtorno neurótico, depressivo, ansioso. E o terceiro, ele tem um sofrimento psíquico, não uma doença. Ele não preenche critérios, mas ele procura terapia, porque ele tem um sofrimento, não é? Esse é muita gente vai para terapia, não é bipolar, não é com pânico, não é esquizofrênico. É alguém que está mal resolvido. Esse é né? E o engraçado é que ninguém critica os psicólogos por aceitarem alguém para tratamento que não tem doença, mas todo mundo mete o pau em psiquiatra. Olha lá, tem doença nenhuma, tá no psiquiatra, né? Mas é assim mesmo, né? Eu te falei, nós somos. Não, agora, porque eu sou psicólogo, sou psiquiatra, então eu posso falar bem e mal dos dois, tá? Então, quando eu falo.
agora eu estou falando nós, insisto, nós somos de um marketing fantástico, né? Bom, então, assim, o paciente número 3 é esse, tá? Ele tem um sofrimento psíquico e ele demanda aos profissionais de saúde ajuda para uma coisa que não é doença. A maioria dos pacientes de vocês não tem doença, não é? A não ser que você seja muito especializada, trate muito de gente com pânico, com transtorno alimentar, com fobia, mas a maioria de vocês recebe no consultório para terapia pessoas que querem se desenvolver, têm um sofrimento psíquico, querem crescer como ser, como, né, quer se conhecer, e tal. Então esse é o paciente número 3, é o grande paciente nosso. E esse paciente 3 tem direito a usar remédio? Ó, o paciente número 1, ninguém diz que ele tem direito a usar porque ele está louco, né? O 2 está deprimido, a gente já aceita. E o 3, é justo querer tomar um antidepressivo porque fui demitido? É justo tomar um antidepressivo porque estou preocupado com o que vai ser o futuro do mundo? É legítimo tomar um antidepressivo para tolerar uma separação amorosa? Pois é. Essa é a pergunta do paciente número 3, né? Que eu acho que é o Hamlet pós-moderno. Toma ou não toma Prozac? O 1 e o 2 não faz essa pergunta, tem que tomar, porque está muito mal, ele se mata, o outro delira, alucina, o outro não trabalha. Mas o paciente número 3, que é o paciente mais nosso da terapia, vocês mesmo, muitas vezes, não, acho que você não devia ir você procurar o psiquiatra, porque isso aí você tem que lidar, saber lidar com a, né? Então, esse paciente número 3 é o Hamlet pós-moderno. E que tem que responder essa pergunta. Se ele quiser, tem um remédio que não faz tanto efeito colateral e que diminui a angústia. São os antidepressivos, né? Agora, talvez ele também possa enfrentar esta crise sem remédio. Eu às vezes me pergunto, se o paciente me procura, eu como psiquiatra, porque estava se separando e está angustiado. Aí eu falo, por que que você está angustiado? Eu falo assim, porque eu estou me separando, queria um remédio. Aí eu falo assim, você não prefere fazer terapia? Porque, né, é o sofrimento normal da vida, talvez se você fizer terapia você se conheça, saia dessa crise melhor. E aí, eu dou ou não remédio para essa pessoa, né? Eu já fiz as duas coisas, né, ao longo de todos esses anos. Já dei remédio para pessoas que eu achava que, acho que não devia ter dado, né? Esse cara, aí eu fico pensando, será que eu estou roubando dele a oportunidade de passar por uma separação sem Prozac e aprender com isso, né? Ou e os que eu não dei e falei para ir para terapia? Será que eu estou forçando a barra com esse cara? Ele podia ficar menos angustiado com isso e lidar melhor? Não saber, não sei direito. Esse é o Hamlet pós-moderno. É a pergunta, nossa, é a pergunta do paciente número 3, né? Então, e que para nós esse é o paciente. O 2 e o 3 são os nossos, né? Nós sabemos trabalhar muito bem com eles. O 1, não sabemos muito direito, mas ajudamos muito quando ajudamos eles a conviverem socialmente. Remédio do paciente 1 é o antipsicótico, do paciente 2 o antidepressivo e do paciente 3 esse dilema, né? Por exemplo, as crianças com TDAH são o paciente número 3, né? Será que isso é uma doença mesmo? Será que estamos medicando demais ou, né? Se a gente descobrir que é uma doença mesmo, ele vai virar o paciente número 2, certo? Que tem uma doença diagnosticada e tal. Mas talvez ele seja o paciente número 3, que sofre não porque tem uma doença, mas porque a nossa cultura não aceita uma pessoa assim ou assado, né? Bom, esses são os 3 pacientes que a gente tinha até a pandemia. Depois da pandemia, nós temos 2. Mas deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão aí? Tem uma mãozinha aqui Eu ou zero? levantei. Diga. Andréia, tudo bom? Oi, André. Em relação ao tratamento dos psicóticos, né, a nível de psicoterapia e etc., como é que o senhor vê a Anise Silveira, o trabalho dela? Uma,
uma autista e uma psiquiatra humanista. Ela salvou aquelas pessoas dos maus tratos, não curou ninguém com aquilo, né? Então, é a mesma coisa que você perguntar como é que eu vejo Jung, como é que eu vejo Freud, como é que eu vejo, né? As teorias ajudaram os terapeutas a ser mais humanos, André, mas ninguém provou que liberando aquele. Os pacientes da Anísio Silveira continuaram internados, né? Os pacientes do Freud, ninguém ficou bom da psicose, né? Você não consegue fazer análise, não tem recalque nos pacientes. Os pacientes do Lacan, os psicóticos, continuaram psicóticos. O que a Anísio da Silveira fez foi tornar mais humano. Você ocupou o tempo, você faz a laborterapia, né? Ela e tentou criar uma teoria que também não, né? Não é porque você não cria, não é isso. A psicose a gente não sabe o que é, né? Mas a Anísio da Silveira, como grandes outros teóricos, ajudaram a ter um tratamento mais humano. Por exemplo, pegar um caso dos autistas mais graves, que a teoria ABA, não sei se vocês conhecem, né? É Sim. uma, é uma teoria que não quer explicar a causa, ela só quer dar um jeito da que o autista viva melhor. Nesse sentido, a Anísio da Silveira foi fantástica, como foi o Pinel. Hum. Mas dizer que descobriu qual é a causa da loucura, não, não, É, no não sentido vejo, mas no né? sentido de dar a esse paciente um tratamento melhor, né? Isso sim. E que a terapia ajuda. Os melhores terapeutas de psicóticos no Brasil são ATs, desculpa, são é, TO, terapeuta ocupacional, porque eles ajudam esses pacientes a fazer uma terapia ocupacional, né? Geralmente envolve arte, né? Uhum. O artesanato. É fantástico o resultado. Mas isso não quer dizer que a loucura são artistas incompreendidos ou que, né, o trabalho da Anísio da Silveira descobriu o fundo. Ela descobriu nada. Ninguém sabe nada da loucura. Ok. O que ela descobriu é uma maneira de tratá-los que ajuda um pouco. Do mesmo jeito que eu também posso dizer que a teoria da psicanálise tornou os terapeutas mais humanos, nesse sentido, sabe? Tá ótimo. Obrigada, doutor. Alguém mais? Yuri? Olá, boa noite, tudo bem? Boa Sou noite. Yuri, sou psicólogo residente atualmente numa residência de saúde mental. E sou recém-formado, enfim. E eu trabalho num CAPS, num CAPS de modalidade 3. E eu estava ouvindo, né, o senhor falar muito sobre o paciente de tipo 1, que é o que a gente mais lida lá no CAPS também. Lidamos com alguns tipo 3, tipo 2 também, né, em casos mais graves, mas também com planos também de encaminhamentos. Mas sempre é um problema, pelo menos na minha unidade que eu trabalho hoje, os pacientes que são rotulados, né, de acordo com o DSM, como os transtornos de personalidade, né? Porque eles chegam para nós, né? E aí eu vejo a equipe em vários momentos com uma contra-transferência muito forte, muito negativo com esses pacientes. Por vezes sem saber o que fazer, medicam, porque hoje nós estamos trabalhando muito assim, né? Principalmente nos CAPs, medicam, mas e aí, o que que faz com esse paciente, né? Porque a gente manda para uma outra unidade de saúde, a unidade de saúde não sabe o que fazer, ele volta para o CAPS. No CAPS, muitos problemas acontecem por conta da transferência da equipe e de toda a questão que nós já temos que lidar com os pacientes mais graves. E aí fica aquele paciente que nós não sabemos. Eu, por exemplo, ouvindo o senhor falar também, fiquei em dúvida. Ele está no tipo 1, no tipo 2, no tipo 3? Principalmente, eu acho que o transtorno borderline, que eu acho que tem sido muito falado, né, na psiquiatria, e na psicologia também, né? E aí, né? Onde que ele está? Quem que ele é? Porque o que que a gente faz, né? Como que a gente entende esse paciente, pelo menos? É uma coisa que eu tenho pensado muito enquanto estamos aqui. Enfim, acho que é isso. CAPS, você trabalha?
Eu sou do Mato Grosso do Sul, então, Ah, tá. Você tá. eu não sou Bom, de São Paulo. então, vou pegar o exemplo que eu acho que o Yuri tem razão, mais significativo, que é o borderline, né? Onde ele está? Como é a tradução da palavra borderline em inglês? O que que é? Como é, Solange? Como é a tradução? É on the edge, no limite, né? Quer dizer, não está no central, ele está em volta, Fronteira. Borderline é fronteiriço, fronteira, limítrofe. limítrofe. Então, o borderline ele está no limite entre o 1 e o 2, né? É, há uma discussão, tem gente que gostaria de colocá-lo no limite entre o 3 e o 2. Não, ele sofre, viu? Aqui, ó, você pode falar assim: o cara que, para chamar a atenção, se mata, é no mínimo 2. Concorda? Na nossa classificação aqui de 1, 2, né? O borderline passa a vida inteira se ferrando, deprimido. Eles têm uma estrutura mesmo, uma angústia, um vazio, uma depressão, e eles têm uma ideia que ninguém entende até hoje, a gente não consegue compreender, de que eles vem uma ideia para eles de que o suicídio resolve. Sabe assim, o cara foi no banco, não conseguiu tirar dinheiro no caixa porque o cartão não sei o quê, vou me matar, né? Coisas assim. Ele mesmo, os pacientes estranhos, falam, por que que eu penso isso? Só um problema na vida, mas, né? Então, eles têm um quadro psicopatológico cada vez mais bem definido hoje. Por que que isso virou um problema? Na verdade, ninguém sabe mesmo o que fazer com eles, viu, Yuri? Porque eles estão na fronteira, eles não são o número um. Ele não é o louco, o psicótico delírio de alucina. Mas ele é um dois grave, porque a vida dele é um inferno. E não só a vida dele é um inferno, a vida dele, da família e da equipe, né? O borderline é um desafio para nós, né? Primeiro, de entender o que é, a gente não entende direito ainda, mas esse nome é sugestivo, não é não? Que ele está exatamente na fronteira entre a psicose e a neurose. É assim que começou a ideia de borderline, de limítrofe. Era o paciente que não era psicótico, mas era um neurótico muito grave, mas não era psicótico. Mas não é psicótico, mas é grave. Então, ele sempre teve ali. Só que, quando você tem a fronteira entre dois países e começa a ter muita gente numa fronteira, o que que acontece? Você quer fazer um outro país naquela fronteira. Foi assim que nasceu o borderline. Foi ficando cada vez mais gente entre neurose e psicose. Aí você, então vamos criar um outro país aqui, borderline. E o tratamento é difícil, os remédios não ajudam, terapia é muito difícil, é um desafio para todo mundo. As instituições, é assim, o borderline não tem lugar, né? Porque se vai no CAPS, fala assim, não, você não é esquizofrênico, aqui tem com gente mais grave. Tem mesmo. Então vai lá para o ambulatório. Mas no ambulatório ele angustia demais, ele se corta, ele tem tentativa de suicídio, não dá para tratar no ambulatório. Mas aí o CAPS é demais, o ambulatório é de menos. Não tem lugar para ele. Os remédios não funcionam muito bem. As pessoas ficam irritadas porque acham que eles estão chamando a atenção, né? Como o Yuri disse, a transferência da equipe e dos profissionais. Ó, vou falar para todos vocês, você tem que ter pelo menos um borderline na sua clientela. Estou falando sério. Para você saber onde as coisas podem chegar, viu? Porque ficar só, como dizem às vezes, tratando só de, né? De gente com crise existencial, tal. Eu falo sério. Mas mais que um, não sei não. Aí você tem que pensar. Só se você. Ainda bem que tem gente que gosta de tudo, né? Porque aí tratar muitos borderline vai te deixar doido, porque eles demandam demais, eles solicitam demais da gente, eles nos ameaçam, eles nos chantageiam, você fica com medo que ele se mate, ele fica, sofre demais, você fica frustrado, você fica. Mas pelo menos um você tem que ter. Quando vier o segundo e o terceiro, você encaminha para sua amiga. E fala assim, não, ela precisa aprender, né? Aquela amiga que você acabou de se formar, sua sobrinha, fala assim, olha aqui, você precisa aprender, né? Mas, ó,
é sério, não encaminhe sem perguntar para a pessoa, porque não vai dar certo. O coitado do borderline já vive batendo de um lado para o outro. Antes de você encaminhar, você tem que ligar para a pessoa e falar assim: Ei, ô Deise, eu tenho um paciente aqui, é borderline, está precisando de terapia. Posso encaminhar para você? Pode, Deise, você está aceitando borderline, você já. Então, ó lá, hein? Tá certo, você que está falando. Diga, Solange. Doutor Alfredo, muito obrigada. Que palestra maravilhosa, que nutre a gente. Parabéns para a BRAP. Gostaria de ser sua aluna. Fui aluna da doutora Matilde Neder na PUC, na área de psicossomática e psicologia hospitalar, e estou babando. Muito obrigada. E eu tenho uma pergunta. Primeiro, quero te contar que estão aparecendo muitos pacientes, para mim, pacientes número 2. Transtorno bipolar é um negócio bem complicado, encaixou perfeitamente. É isso aí. Não sei nem como é que o atual marido está aguentando, mas estou buscando um parceiro, um psiquiatra, só que ela mora em Goiânia, a paciente. E eu acho que tem que ser presencial, né? A Sim, consulta. não adianta, ainda mais você já é virtual, não é? Já sou Então, virtual. não dá. O paciente bipolar tem que ter um psiquiatra na cidade, porque em algum momento ele vai entrar em crise, ele vai tentar o É, suicídio, vai ter que considerar a possibilidade de internar, a sim, família precisa ter a quem recorrer, então não adianta você querer caminhar. Você tem que descobrir ou pedir para a família ir atrás dos recursos psiquiátricos em em Goiânia, Goiânia. né? E aí, se você conseguir, aí você pode também tentar falar com o psiquiatra lá, né? Se bem que essa É, comunicação psiquiatra-psicólogo é uma coisa delicada, né? Às vezes não rola muito é. fácil, né? Eu Comigo é fácil sempre. porque eu sou as duas coisas, mas eu sei que, de um modo geral, não é tranquilo, né, Solano? Não, não é. E eu sempre busco. E se eu não É. consigo da primeira vez, eu tento da segunda, com muita humildade. Eles acabam me Isso. atendendo. Vou ensinar como é. Se vocês estiverem dispostos, o melhor jeito é fazer pergunta. Não queira falar. Porque se Tá, você começar a descrever o paciente, ele vai se sentir ofendido, né? Mas você fala assim, nossa, doutor, eu precisava lhe fazer uma pergunta, estou morrendo de dúvida. Será que esse paciente é border? Não é para falar assim, eu acho que ele é. Aí o psiquiatra se sente ofendido, né? verdade. Muito Não obrigada é, pela Solange? dica. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar, doutor. Diga. Eu tenho duas pacientes histéricas. Eu queria te ouvir onde que você encaixa a histeria. A histeria é número um, é número dois, né? Claramente, pacientes com sintomas somáticos, né? Estou falando de conversão, porque a histeria, ela é um diagnóstico psicanalítico que na psiquiatria a gente não usa essa palavra, a gente usa outras no lugar, usa transtorno dissociativo, transtorno somatoforme, né? E borderline. Muitos do borderline da psiquiatria são os histéricos. Então ele está histérico muito grave, está lá no limite, no border, né? Os menos graves estão do 2 e aí os remédios ajudam um pouquinho e a terapia ajuda bastante, tá? Mas histérico é um nome que na psicanálise era um nome muito amplo, Solange, cabia muita coisa, né? É histérico que vomita, histérico que se torta, histérico que se corta, histérico que não sei o quê. Então, é uma estante muito grande da histeria, cabe em muitos livros, né? Perfeito. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Bom, agora vamos falar de mais dois tipos que surgiram da pandemia para cá. Primeiro foi o da pandemia, que é o paciente virtual. Aqui, né, que antes da pandemia a gente não atendia muito, né, pacientes no enquadre virtual. O próprio Conselho de Psicologia não aceitava muito, né? Na verdade, o Conselho de Psicologia já aceitava um pouco, né? O de medicina não aceitava, o de fisioterapia não, o de fono não, né? Mas a pandemia nos obrigou, né? Os psicanalistas eram assim, eu mesmo não atendia ninguém virtual até a pandemia, né? Não, como, né?
na minha formação de psicanálise, a minha formação como psiquiatra, aí eu era como médico, não dava, porque o conselho tem a receita, o que que ia fazer com a receita? Como é que ia, né? Receita, e ainda mais psiquiatra, receita de remédio controlado, receita azul, como é que ia fazer? Né? Então a gente não tinha essa tradição. Mas a pandemia nos obrigou, e a coisa interessante é que a gente teve que. Teve não. Deu certo, não deu? Foi uma das coisas que foi boa na pandemia, foi a psicoterapia. Deu super certo o atendimento virtual, né? Para surpresa dos psicanalistas, que a gente achava que a não presença física, que o não divã, que, né, que isso não ia dar certo, que o paciente não ia sair de casa, não tinha o esforço, né? Mas deu super certo. A pandemia valorizou muito a psicologia. Eu não sei se para vocês, assim, ó, quem tinha um certo jeito para terapia e estava disposto, ficou lotado na pandemia. Não tinha horário, né? Eu estou falando de dinheiro, que às vezes o dinheiro era complicado porque você, né, pelo preço, mas do número de atendimento, então eu vou chamar esse do paciente virtual, né? O atendimento virtual deu muito certo. E na psiquiatria também. Por quê? Né? Vamos comentar aqui um pouco as questões. Primeiro que a gente trabalha pela palavra, né? E a palavra vai muito bem na virtualidade, porque é o som. Já ia se fosse só por telefone. Com o vídeo, então, né? Que, na verdade, o mundo virtual, a internet, eu acho que ela salvou o nosso mundo da pandemia de uma epidemia de doença mental. Eu, sinceramente, não acho que aconteceu o que os psiquiatras e os psicanalistas falavam, que a gente teve 3 ondas da Covid, que ia até a quarta, que era uma onda de doença mental, quando passasse a Covid. Não teve. Quem piorou depois da Covid já tinha um pezinho lá, viu? Já era o cara bipolar que interrompeu o tratamento, já era o autista que parou o tratamento, o psicótico que eu não vi que depois, por causa do estresse da pandemia, você tivesse uma epidemia de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, de bipolar. A depressão foi porque essas pessoas, durante a pandemia, pararam o tratamento, aí pioraram muito. Então. Mas, ou seja, a pandemia em si, estranhamente, não fez o que a gente dizia. Nossa, vai acabar com o psicológico das pessoas. E não fez por quê? Por duas razões. Porque na hora do vamos ver, ser humano sabe encarar. Na hora que o fogo é de verdade, a gente encara. O que a gente não encara direito é as neuroses, que a gente fica brigando com um moinho de vento na nossa cabeça, com história que você inventa. Quando a coisa é real, o pessoal que trabalha em hospital sabe. Você tem uns pacientes, às vezes, hipocondríacos, com medo de doença, assim, no dia que tiver câncer, vai se ferrar. Não vai. Quando a doença é real, ativa o modo luta. Agora, quando a doença não é real, ativa o modo fantasia e ferrou, né? Bom, então o que eu quero dizer é assim, que primeiro não teve porque o ser humano é mais forte do que a gente imaginou, né? Que nós somos de uma geração que a gente não tinha pegado nenhum grande problema, né? A gente nasceu depois da Segunda Guerra, acho que todos nós aqui, né? O grande problema que a gente pegou foi a pandemia e acho que nós estamos agora no segundo grande problema, né? Nós já estamos numa guerra mundial, só não tem esse nome, né? Mas cada país se isolando, lutando como pode, com arma, com política, com economia, nós estamos, né? Então, mas até a pandemia a gente tinha sido abençoado, né? A gente não tinha tido nenhuma grande tragédia para lidar, né? Que as duas grandes guerras, as epidemias de gripe de espanhola, a gente não pegou. E outra coisa que nos salvou da loucura na pandemia, além de que eu acho que o ser humano tem uma resiliência que a gente só conhece na hora que precisa. Não dá para saber antes, tá? O que que você vai fazer se você tiver doença? A pergunta é boba. Tem que só na hora a gente sabe como vai reagir, né?
foi o mundo virtual. A gente não ficou isolado. Que isolamento é esse? Que você podia ver sua mãe, que você podia namorar, que você podia, né, fazer sexo virtual, que você falava com seu filho, que você falava com seus amigos. O que a gente fez de live na pandemia, não foi não? Era empapuçou, né? De live, de tanta live que a gente tinha. As escolas, eu dei aula. Eu falei assim, não vai dar certo esse negócio. Como é que vou dar aula de medicina pelo Zoom, pelo Teams? E funcionou, né? Então, isolamento mesmo foi o cara na gripe espanhola, que não tinha nem jornal nem livro direito. A gente não sabe o que é isolamento, né? Convenhamos. Você podia ouvir a voz da pessoa que você ama, da sua mãe, do seu filho, né? Podia ver. Que isolamento foi o nosso? Tudo bem, é que a gente, né? Mas então essas duas coisas. Então, o paciente virtual é o paciente que nasceu daí. E a questão é, será que tem alguma característica para nós da psicologia para este paciente virtual, né? Será que muda a técnica, muda o enquadre, muda a teoria? Por exemplo, para nós da psicanálise é um desafio, porque a gente tinha muito a questão do divã, né? E será que atender sem o divã vai funcionar? Parece que funciona, né? A gente tinha a questão da palavra, não, a palavra está mantida porque é fácil, né? Mas a presença mesmo física, o lugar do morto, a neutralidade, então, né, para nós da psicanálise, eu sou psicanalista, para nós da psicanálise a neutralidade é muito importante, mas o virtual quebrava a neutralidade, né? O paciente via sua casa, via sua filha, você deve ter atendido um monte de gente no quarto, no sofá, não atendeu, não? Pessoa deitada na cama, na cozinha. Atender gente dentro do carro, até isso pegou. Eu atendo um monte de gente hoje no carro. O divã, né? Em vez de divã, eu falei, onde é que você está? Está no carro? Aí eu falo assim, vamos remarcar? Não, é o único lugar que tem privacidade, porque tem isso, né? Esse foi um problema. Como é que você vai atender um adolescente com a mãe do lado da porta? Uma mulher com o marido na sala, né? Uma menina nem precisa nem ser grande sacanagem, mas tem coisa que a terapia é privada, é sua. Mas não dá, como é que você vai gritar, chorar, aí você abre a porta, seu marido fala, o que foi, bem? Não, não, né? Quando você vai no terapeuta, pelo menos você caminha na rua. Ó, a melhor coisa de fazer terapia é a pé, eu acho. Porque enquanto você vai para o terapeuta, você vai preparando. E quando você sai, especialmente se for terapia lacaniana, daquelas que tem o corte, ou gestalt, fica com isso, aí você fica com isso andando. Eu, né, na análise que eu fazia, eu adorava, porque era a pé, os 15 minutos indo, os 15 minutos voltando. Nossa, juntava com o tempo da sessão, era o top 7 da terapia, né? Bom, esse é o paciente virtual que a gente ainda está tentando encontrar os enquadres, né? Mas deu muito certo, né? Alguns não querem voltar para o presencial, né? Para nós da psicologia também deu muito certo, porque foi uma questão de custo, né? Você pôde parar de pagar um consultório. Para o pessoal que está começando, então, é uma mão na roda, né? Que não tinha que investir muito, diminuiu muito o investimento necessário para começar a ser terapeuta. É só você ajeitar um pouquinho o fundo da sua casa, conseguir, né, convencer as pessoas a não entrar no quarto, não pode dar descarga, não pode tomar banho, que aparece coisa, entrar até pode, mas não dá descarga, né? Porque o quarto não é só seu, na maioria das vezes, né? Um casal compartilha o quarto, irmãos compartilham, a sala então é de todo mundo, quer dizer, né? Então, esse é o paciente contemporâneo que tem a ver com esse paciente virtual que a gente está desenvolvendo. E aí tem um outro paciente que está aparecendo agora, mas primeiro deixa eu ver. Sara, quer falar? Oi, boa noite, professor. Primeiro, obrigado por essa palestra. Fui sua aluna da pós em Psicologia Hospitalar do Einstein. A gente finaliza agora em outubro. Sim, estou reconhecendo você. Maravilhoso o curso, enfim. O que eu queria
voltar um pouquinho, eu ouvi muito, e eu queria saber a sua opinião sobre o border, né, que é tão difícil. É real que eles também não conseguem dar continuidade a um processo de terapia? Sim. Se a definição do border é uma certa instabilidade emocional, concorda? Pense, Sara, por que que o cara é estável em tudo na vida? Por que que ele ia ser estável na terapia? Somos nós que somos pretensiosos, né? Você, por exemplo, a Solange está atendendo bipolar. Bipolar é 880 em tudo na vida. Quando ele começar a ser 880 na terapia, a Solange vai reclamar. Nossa, mas justo agora para a terapia. Ou não sei o quê. É ilusão nossa. O border é um tipo de bipolar, é muito próximo. Então, você tem que entender o seguinte: é a natureza border ser inconstante. Aí você fala assim, não, que psicólogo é diferente de médico. Médico aceita o paciente doente e fica com ele doente. Psicólogo fala assim, não, você tem que ficar bom aqui na terapia. Você tem que funcionar de forma saudável para eu te atender. Não, você está atendendo com gente doente. Você tem que tolerar o border inconstante, o bipolar que para análise, o médico sabe tolerar asmático que não respira, cardíaco que tem parada cardíaca, mas psicólogo não. Fala assim, não, não, você tem que funcionar sem as neuroses para eu te aceitar. Não. Quanto mais grave, mais você tem que aceitar o paciente neurótico para ver se trabalhando ele deixa de ser um pouquinho neurótico. Então, Sara, é isso mesmo, o border vai ser assim. Então, somos nós que temos que nos preparar para não sofrermos tanto e, principalmente, não nos criticarmos. O border que é inconstante na terapia, não é por erro nosso, é porque essa é a natureza dele. É como um asmático que tem crise de asma. É como um cardíaco que tem dor no coração. É como um paciente com. Entendeu? Então, é muito difícil o border, mas a gente tem que aprender a aceitar o border e bipolar, que eles vão e vêm. Não tem outro jeito. Até que eles fiquem bons, eles são border. Né? Não, não é ilusão você achar que ele é inconstante em tudo, mas justo aqui comigo ele vai ser constante. Exato, verdade. É muito pretensioso. Sim. Muito obrada. Doutor, Solange, quer falar? doutor, a minha querida bipolar, ela bate a ligação, não é o telefone, porque eu faço no virtual. Ela começa a gritar, "Uá!" E pumba, cai a ligação. A primeira vez eu olhei e falei, opa, eu tenho que ver como doença, exatamente o que o senhor acabou de falar. Muito legal o senhor estar trazendo isso para a gente. Muito obrigada. É como doença. Alguém mais quer comentar desse paciente virtual? Bom, nós vamos falar do paciente mais novo na história, do paciente contemporâneo. É o paciente que quer ser atendido pela IA. É o paciente que faz terapia com a IA. E aqui, delicado para nós, porque estamos falando do nosso concorrente. E é de fato um concorrente nosso, não é não? Porque uma pessoa que vai procurar terapia com a IA, não vai procurar, ou vai procurar menos com a gente, né? Então, este é o paciente contemporâneo mais desconcertante para nós da psicologia. Eu vou fazer apenas alguns comentários esparsos, porque ainda não tem nem mesmo um jeito de entender o que está acontecendo, né? Quero começar dizendo que, de um ponto de vista lacaniano, psicanalítico, se impõe a negativa se impõe a negativa sobre a impossibilidade. Entenderam o que eu falei? De um ponto de vista lacaniano, se impõe a negativa de uma impossibilidade da terapia com a IA. Ou seja, eu não posso negar. É possível do ponto de vista teórico lacaniano. Por quê? Porque o que é a terapia? É uma relação entre duas pessoas. Mas, na verdade, não é uma relação entre duas pessoas. É entre
dois lugares. Alguém ocupa o lugar de paciente e alguém ocupa o lugar de terapeuta. O próprio Freud sugeriu que esse lugar era um lugar que o paciente não enxergava o analista, ele enxergava uma fantasia que ele criou do analista, a transferência, não é isso? Então, assim, nunca a terapia foi uma relação entre duas pessoas. Foi uma relação entre uma pessoa e um sujeito suposto saber. Entre um lugar de suposto saber. Se esse lugar de suposto saber é ocupado por uma criatura de carne e osso ou por uma inteligência artificial, não é a mesma coisa, tem suas diferenças, mas isso não impede uma terapia. Porque a terapia tem dois ou três pilares fundamentais, que se sair não é mais terapia. Um, é uma clínica pela palavra. Se não tiver mais palavra, aí é medicina, aí é físio, aí é massagem, não é? Né? Mas, então, dois, é uma relação entre dois. Um supõe no outro um saber. Essas duas condições estão mantidas numa terapia com IA. A pessoa que é pela palavra nem é evidente, e a pessoa que pergunta para a IA, ela acredita que a IA sabe algo. Aí, por exemplo, essa é uma discussão muito doméstica. A minha mulher tem uma posição, a minha mulher é analista. Isso é uma bobagem, isso não vai dar certo, não pode ser. Eu falo, por que que não? Não, porque o ser humano. Eu falo, não, peraí, que negócio de ser humano? Você é lacaniana, os pacientes não sabem nada da sua vida. Você faz questão, os lacanianos, então, que vai o lugar do morto. Por que que o lugar do morto não pode ser ocupado por uma IA? O pessoal que trabalha numa outra abordagem, vamos imaginar assim, mais humanista, mais de verdade, assim, um rogeriano, talvez. Mas de um ponto de vista psicanalítico, lacaniano, teórico, nada impede que seja possível. Estou dizendo que é a mesma coisa, hein? Porque o que é que aconteceu para chegar nesse ponto? Primeiro, a gente começou a não saber se estava falando com uma inteligência artificial ou com um humano. Né? Você não consegue saber se quem pintou um quadro é a IA ou é um artista. Se a pessoa que está te respondendo não é? Essa ideia é boba hoje, né? Isso chama teste de Turing. Começou lá nos anos 50, quando tinha uma barreira e tinha um jogo de xadrez. O jogador humano tinha que dizer se ele estava jogando com um outro humano ou com um autômato, com um computador, né? O teste de Turing é isso. Hoje não faz sentido nesse teste. Você não consegue mais saber se o trabalho que entrega quem é professor sabe disso. Como é que você sabe se aquilo lá não foi feito pelo chat GPT, né? Música, tal. Então, saber se a pessoa do lado de lá é humana ou não é bobagem, já foi. O teste de Turing 2 é o que está acontecendo agora, será que um ser humano faz transferência com a IA? É isso. Se fizer, a terapia é possível. Se não fizer, não é. Então, do ponto de vista lacaniano, é possível. E nós estamos vendo o quê? Tem algumas pessoas fazendo terapia com IA. E os psicanalistas e os terapeutas tudo metendo cacete. Eu acho que a gente tem que ter calma. Porque psicanalista falou um monte de bobagem antes da pandemia. Que não dava para atender virtual, que não dava para atender sem a presença, que o enquadre era importante, que tinha que ser 3, 4 vezes por semana. E tudo isso não se mostrou verdadeiro. E nós, psicanalistas, ó, calamos a boca, fazendo de conta que não aconteceu nada. Então, nós não somos confiáveis para dar a boa resposta, se pode ou não. Nós temos que. Eu vou contar a história. Eu estava dando. Das primeiras vezes que eu falei disso, aí uma pessoa como vocês, assim, psicóloga, né? Falou assim: posso contar uma coisa? A Neide. Vou falar o nome porque eu pedi autorização para ela e ela falou que podia. Ela falou assim: foi lá no Rio, em Niterói, na verdade, né? Numa faculdade de psicologia, eu fui lá e tal. Aí a Neide falou assim: olha,
Eu sou psicanalista, estou aqui fazendo faculdade. Já fiz formação da sociedade. Meus dois filhos são adultos. São gente super legal. Eu tenho um filho de 27, outro de 32. E outro dia eu fiquei chocada. Por quê, Neide? O que foi? Eles sabem que eu sou psicanalista. E eles vieram me falar que estão fazendo terapia com IA. Aí eu falei assim, se deixar nós, psicanalistas e psicólogos, falar, a gente vai meter o cacete. Mas, gente, será que nós estamos analisando com objetividade ou estamos analisando com medo? Porque é o nosso concorrente, né? Então eu falei assim, a gente antes de... Aí alguém me perguntou o que eu achava. Eu falei, por enquanto eu vou dizer que eu não acho nada. Eu queria primeiro escutar os filhos da Neide. Eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas que estão fazendo, para saber o que é, porque o que é, elas acreditam mesmo, elas sabem que aquilo é uma máquina, ela, né? E muitos não se pode nem chamar de terapia, né? Não é uma terapia. Ele, de vez em quando, quando tem uma dúvida, fala assim: Ei, que roupa eu vou sair hoje? Ou, você acha que eu devo acabar ou não com meu namorado? Você fala que eu falo ou isso não? Eles pedem conselhos. E o que a gente tem visto que os conselhos da IA são de bom senso, viu? Raramente é. Então, Mirelle, sim, se eu vou chegar nesse ponto dela. Então, assim, os conselhos das IAs, como são baseadas em textos, e, né, têm sido, no mínimo, de bom senso, né? Razoáveis, tá? E eles atendem à fome que a pessoa tem de perguntar para o terapeuta o que ela deve fazer. Os terapeutas, então, quem é que está mais em risco de perder cliente? Mais do que nós terapeutas, são os coach. Os coach estão ferrados, porque a IA é um coach maravilhoso, responde mesmo. Agora, muitos de nós, agora, pela abordagem, quem mais vai perder com a IA são o pessoal que trabalha com TCC, porque o pessoal com TCC, eles dizem, responde. Nós, psicanalistas, quando o paciente fala assim, você acha que eu devo casar ou você comprar um Jeep ou casar? A gente fala, o que você acha? A gente devolve a pergunta. Então, para o IA devolver a pergunta é super fácil, então não precisa. Agora, a IA é uma terapeuta que responde. O nome disso é coach ou um terapeuta mais ativo. O pessoal mesmo do TCC já sabe que isso também não funciona muito. E funciona só para aquilo que é. Então, eu não estou me posicionando, só estou levantando os tópicos para falar desse novo paciente. Que eu acho que a gente tem que ouvir primeiro esses. Ah, eu achava que era só adolescente. E a Neide falou assim: não, meus filhos são adultos, 32 anos, de uma mãe psicanalista e resolveram fazer terapia com a IA. E nos ameaça muito essa história. Eu acho que a gente não está entendendo direito o que acontece. E não são os psicólogos e psicanalistas que têm lugar de fala nisso. E no final das contas, não é a mesma coisa. Você não sabe. Precisamos perguntar para o paciente. É como se eu tivesse que perguntar para os pacientes do Freud como é fazer psicanálise. Nós temos que conversar com essas pessoas que estão fazendo, ver como elas se sentem, ver se elas estão fazendo transferência ou não, né? Se estabelece um vínculo, né? Porque será que nós vamos amar e odiar as IAs? Será que nós vamos temer? Da terapia a gente faz para o terapeuta, não é não? Você quer agradar, você quer ser amado, você quer seduzir o terapeuta, você quer que ele goste de você. Se a gente começar a fazer isso com a IA, nada vai, não vai ser, aí, em tese, teoricamente, nada impede, né? Aí o pessoal que é contra fala assim, não, mas o calor da terapia, calor como? Se nós estamos no virtual, né? Se daqui a pouco até a IA faz uma imagem da pessoa, não é câmera fechada, né? Então, nós temos muitas perguntas sobre esse paciente contemporâneo, que é o paciente que faz terapia com a IA. Eu acho que a gente, antes de ficar dando opinião, tem que estudar um pouquinho mais, conversar com o filho da Neide. CPF?
O que a Neide quis dizer com o CPF? Ou Conselho SRP? Federal de Psicologia. Ah, é claro que eles vão ser contra. Corporativismo puro, ué. É a função deles. Eles não são cientistas. Eles estão defendendo uma profissão. Do mesmo jeito que o Conselho Federal de Medicina. Para responder essa pergunta, ele fala assim: o que é melhor para o psicólogo? É melhor que não aconteça. Defesa de mercado. Mas nós não somos do CFP. Eu, pelo menos, não sou. Eu acho que a gente tem que entender o que é que está acontecendo, né? E se a gente resolver proibir, que seja por uma boa razão, né? Por exemplo, eu tenho um amigo psicanalista. Aí outro dia ele falou assim: ah, não, mas se a gente descobrir que se o pessoal se a gente, eu queria fazer uma pesquisa para saber se psicanálise funcionava com borderline. Aí ele falou assim: é um perigo. Eu falei: por quê? E se a gente descobrir que não funciona? Eu falei assim: ora, nós vamos ter que dizer que não funciona. Eu sei que para mim, Alfredo, é fácil falar isso, porque como eu também sou médico, não está ameaçando tanto. Mas eu entendo que para quem é psicólogo e psicanálise fica um pouco mais difícil. Mas nós teríamos que ser verdadeiros, não teríamos? Se a nossa terapia não funcionar para isso, a gente tem que ter coragem. Às vezes a gente tem coragem, a gente não tem é bolso que sustente, né? Porque você tem lá que pagar o aluguel do consultório, você tem que viver, você tem os boletos. Tereza, Boa noite, doutor. Boa noite a todos. É, em se tratando do IA, o IA não pode dar respaldo para o paciente. Que respaldo que o IA vai dar para um paciente, por exemplo, que e suscite se suicidar? Ou que a família precise ser informada que tem um problema mais sério? Como é que acontece isso? é um ponto. Aconteceu, né? Tava rodando aí um texto de uma americana dizendo que a filha dela falou para um IA e que se suicidou. Mas, Tereza, essa moça fazia terapia com a IA e com um terapeuta humano. Muitas pessoas que se suicidam fazem terapia com terapeutas humanos. Esse não pode ser um critério. Terapeuta nenhum garante que o paciente não vai se suicidar. O que é importante, você tocou nesse ponto, é se o terapeuta avisa a família ou não. Para fazer a IA, fazer isso é facinho. É só embutir no programa que ela tem que botar o telefone de um acompanhante de alguém da família e combinar que a IA pode. Nossa, mais fácil que terapeuta humano. Muitos terapeutas, Teresa, não querem fazer isso. Acham que não devem, né? Como, por exemplo, no caso dessa menina aqui, é um caso real. Semana, tá? A mãe falou, a minha filha fazia terapia com a IA e falou para a IA que ia se matar. A minha filha fazia terapia, é a mesma pessoa, fazia terapia. O terapeuta humano dela nunca valorizou. Se for uma pessoa borderline, como é que você vai fazer que vive ameaçando? Então, este ponto que você está levantando não é o definitivo, porque os terapeutas humanos também não lidam bem com o risco de suicídio. Não dão esta segurança que você está imaginando, né? E é fácil, Mas se eles estão estudando isso, vai ser facinho resolver. É só a IA só aceitar o paciente que o paciente autorize a falar com a família. Vai ser mais fácil do que os psicólogos, porque muitos psicólogos não vão querer esse compromisso. Tem psicanalista que não. Ó, deixa eu ver o que foi o caso. Olha que maluquice. Atendendo o que era? Era um paciente borderline, autista. E a psicóloga se recusou a conversar com os pais. Um menino grave, sabe assim? Então, Tereza, só estou pensando alto, né? Como eu disse a vocês, não estou defendendo ainda nenhuma posição, estou falando com os não, filhos da Neide por eu enquanto. compreendi, eu compreendi. É que eu acho que em certos casos, né, em casos de jovens adictos,
suicidas, não é? Ou casos mesmo de autistas, ou casos mais graves, não é? Tem que existir uma interação com as famílias, né? E Aí eu vou aí poder fazer isso facilmente, viu? a preocupação é essa, entendeu? O Bah, então questionamento vamos foi ficar nós dois mais preocupados, porque isso é fácil de resolver. será mesmo? Super, muito mais fácil, eu estou te falando. A IA vai se preocupar e vai atuar mais com a família do que os terapeutas. Os terapeutas não querem fazer isso. Se for de uma formação psicanalítica, então, estou te contando um exemplo. Então, A mas mulher deu alta. muitas Hã? pessoas não têm estudos e não têm acesso à IA. Concordo. Então, isso sim. Mas vai ficar muito mais barato fazer com a IA do que fazer com a gente. Entendi. Muito Nossa, obrigada. uma IA cobra baratinho. Nós cobramos caro. Nós somos caros, viu? A gente ganha pouco, mas a gente é caro para quem paga. Diga, André. Até coloquei aí, né? Existem também outros laudos, né? Que eu não sei até onde o IA vai, como laudos para bariátrica, para fazer a questão da retirada das trompas, né? Essas coisas todas, né? Que são Sim, sim. laudos específicos, como avaliação neuropsicológica, né? Para algum tipo de. Então, a avaliação neuropsicológica é muito mais fácil de fazer pela IA. É, Essa aí já dançou. Hoje, a situação do pessoal que faz neuropsicologia é assim: tem aqueles que usam o IA e aqueles que não usam. Os que não usam já dançaram, porque é muito mais caro você fazer uma avaliação neuropsicológica sozinho, leva 5, 6 sessões, do que com a IA. Com a IA você faz em 2, 3 sessões um relatório muito melhor. Não, né? Os outros dois que você falou, eu acho que sim. Avaliação para bariátrica, essas coisas têm uma subjetividade, mas neuropsicologia é a própria objetividade, né, André? É medir raciocínio, memória, atenção. É uma mão com açúcar para IA, né? e dentro desses, uma outra questão, dentro desses tipos que o senhor colocou aqui, né, de pacientes, onde entraria o dependente químico? É, a parte seria um outro paciente, né? Ele não tá, não, é uma outra categoria também, teria um outro paciente. Não acho que dá para incluir nenhum dos Do cinco aí, não, né? cinco não dá para incluir? Seria a parte. Pelo menos daqueles três iniciais, sim, né? É o psicótico, o deprimido ansioso, o paciente com sofrimento psíquico, o dependente químico. Agora, os outros dois, que nós estamos falando mais de técnica de atendimento do que de característica do paciente, você pode ter dependência química sendo tratada por IA, virtual, isso não. Mas dentre os três, né? Mas Ah, eu acho que ele seria um quarto a dependência química, né? ok. Gente, Obrigada, doutor. Cília, cadê tu? Acho que está na nossa hora, né? Olha, ainda temos 6 minutos. Fique à Quem vontade. mais quer? Então tá. Perguntas, comentários? Perguntas, comentários, Ô, gente, perguntar não, mas eu posso lembrar de tirar a foto que tem muita. Eu estava Ah, tentando com a Juliana, mas tem muita câmera fechada, não dá. Posso pedir para vocês abrirem para a gente fazer as fotos? Eu tentei fazer, mas de três, só uma tela estava aparecendo as carinhas. Aí depois vocês até fecham de novo. ó, minha Yuri, sister aqui. consegue abrir? Já estão abrindo, Ju. Eita, aqui ainda tem que Aqui na fechar. página, aqui na 3, e já teve gente que já Ah, saiu, né? Nós estávamos com 77 a pessoas. 2 abriu, a 3 ainda está É, a metade 3 está aqui, fechadinha. ó. A Mas nossa. abriu. Eu vou fazer assim mesmo. Bora lá. A Ju faz também, depois a gente vê qual fica melhor. Olha, Renata Matias, Amanda, Alcione Albertin,
Vitória, Ah, Natália, mas dá tempo Patrícia, deles abrirem. Eu vou na primeira ainda. Leva um tempo viu? Vão até abrindo aí salvar para bendito. você. Ah, e sorriam, tá? Vamos lá na primeira, gente. Ih, peraí. Entrou uma mensagem bem no meio. Adoro isso. Bora lá agora. Agora acho que vai. Kardec, Kardec, Kardec. Peraí, que foi a primeira folha, gente. Muita calma, que a gente chega lá. Deixa eu colocar aqui, pode. Aí o computador não ajuda, fica lento. Segunda folhinha. Bora, sorriam. Opa, agora o computador ligou, ó. Um segundo que eu já vou para a terceira. Bora para a última folha. Tem metade recém, mas bora assim mesmo. Foi. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, alguma pergunta? Quero agradecer também a presença de todos vocês, a nossa querida Alcione, presidente da ABRAP Minas Gerais. Agora há pouco eu estava vendo o povo do Maranhão. A Anunciação está aqui, ó. E aí, Anunciação? O pessoal, parece que tem gente nova aqui, né? Então, é isso aí. Sônia Caim, que faz tempo que eu não vejo, Marcos, esparramado no sofá, Marcos aí. Então, tá certo. E os que estão apagadinhos lá no fundo, né? Patrícia Damiana, tá ótimo. Bom, podemos encerrar, minha gente? Eu acho que Alfredo deu uma ampla oportunidade para a gente refletir sobre essas questões e essa coisa boa, né? Que ele é psiquiatra, psicólogo, psicanalista, né? Então já faz barba e cabelo, né? Quando vai fazer a palestra já pega todos os ângulos. Então eu queria agradecer ao Alfredo, muito, muito obrigada pela sua ajuda de sempre, pela sua colaboração. Tem mais um convite, mas eu vou passar depois, né, para ter você com toda a tua experiência e convidar você para fazer um Novos Rumos, um programa com a gente na quarta-feira. Não, Aí você escolhe se quer falar sobre algum dos seus livros, né? Poderia tá bom. ser a sua escolha. Então, eu vou passar esse convite e Aí mais um nós outro, falamos. tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigada, um abraço Gente, a obrigado todos. pela conversa. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigada, Boa obrigada. noite. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.